Olá, meus amores, tudo bom com você que tá aí? Do outro lado da tela, por aqui está tudo ótimo. E hoje estou aqui para falar de um tema bem polêmico: homofobia. Por que homofobia? Você é uma pessoa homofóbica e hoje eu trouxe aqui Diego, que estuda comigo, para falar com vocês, para ser mais um bate-papo mesmo de um tema aí um pouco polêmico sobre homofobia. Diga não à homofobia, né, Diego? Então vamos fazer aqui umas perguntinhas, um bate-papo mesmo, nada de... Vamos lá, minha gente, não ao preconceito. Não tenho nada contra ninguém, quem é, quem não é. Então é mais um bate-papo mesmo pra... quem somos nós pra julgar as pessoas, não é verdade, Diego? Mas pra conversar mesmo, pra esclarecer muita coisa, que muita gente tem preconceito por não conhecer, por não saber, por não conhecer pessoas que são pessoas normais, como todos nós. Então eu preparei aqui umas perguntinhas pra fazer pra ele. Então vamos lá, Diego. Dá oi ao pessoal. Olá, tudo bom? Quando você descobriu que é gay e resolveu assumir? Na verdade eu sempre soube. Assim, já tinha interesse em homem, eu vi que eu tinha interesse em homem desde os 6, 7 anos, assim, quando foi a primeira vez que surgiu o interesse. Quando eu tive coragem de assumir com a minha família foi com 14, porque até os 14 eu era imatura, era criança, eu ainda não sabia o que eu estava sentindo, já tinha passado por psicólogo, como todo pai, né, tem que ver que o filho tem sintomas, não sei o que, de ser homossexual, bota no psicólogo achando que o psicólogo vai mudar ou reverter aquilo. Aí eles me colocaram no psicólogo. Tentando mudar a situação, né? Exato, tentando, tipo... Porque eu sempre fui uma criança afeminada, fato, eu sempre fui uma criança afeminada, sempre gostei de brincar, coisa do tipo e tal. E quando foi com 14 eu tava cansado já, não tava feliz da vida, do modo que eu tava vivendo, querendo escondendo, não sendo eu mesmo. Meio como se fosse uma farsa, criando como se fosse uma vida que a sociedade impôs. Isso, eu tava sendo um robô que a sociedade queria que eu fosse, né? Heteronormativo, ali, bem gomado, bonitinho. Que saísse, pegasse na mão de uma menina, beijasse ela e chegasse na casa dos meus pais e dissesse: ó, tô namorando com essa menina. Ainda fiz esse teste, namorei com uma menina, assim, namorei, né? Porque a gente se conhecia, estava junto, a gente ficou e tal. Sabe que aí a gente pegou, começou a namorar, a gente passou um mês namorando, só que eu vi que aquilo não era o que eu queria, eu não tava me sentindo bem, eu tava me sentindo como se estivesse enganando ela. Então, eu resolvi terminar. Quando eu terminei, aproveitei essas festas que tem, né, de família, que reúne todo mundo, tá? E contou? Contei. Quando se reuniu todo mundo, eu fiz: olha, tem uma coisa pra contar. Aí eles disseram: pode falar, meu filho. Quando todo mundo fez silêncio, eu fiz: olha, eu sou gay. Apenas olhar pra minha cara e disseram: a gente já sabia há muito tempo. Com teus 14 anos? Isso, meus 14 anos. Puxa, nem todo mundo tem coragem não, viu? E a segunda pergunta: como foi a reação da sua família e como é a relação com eles hoje? Bem, a reação deles foi normal, como eu já disse, eles já sabiam. É só aquela coisa, né? Normalmente seus pais esperam ouvir de sua boca. Lógico que tem alguns que vão aceitar, outros que não vão aceitar. No meu caso eu tive sorte que meus pais aceitaram. Meu pai era um pouco homofóbico, só que aí eu tive uma conversa com ele, onde eu disse: você escolhe ou viver com seu preconceito, sua homofobia, ou então você prefere perder um filho. Aí eu preferi continuar tendo filho e minha mãe do jeito que eu sou. Passar por cima de todo o tabu da sociedade. E como é que vocês vivem hoje em relação a isso? Tranquilo, maravilhoso, normal. Meus tios, melhor ainda me relaciono com meus tios, então super tranquilo. É muito bom quando recebe o apoio da família, né? Sim. Terceira pergunta: você sofre muito preconceito na rua? Não. Lógico que já sofri, né, aquelas palhaçadas que sempre tem algum homem machista, né, que se acha tal, sabe? Não, mas também nunca fui de baixar minha cabeça e deixar que aquilo me abalasse. A única vez que eu me abalei mesmo foi quando, há um tempo atrás, eu fui assaltado e pela primeira vez, aí sim, não foi só com palavras, vieram, me bateram, além de levar minhas coisas e tudo mais. Foi assim a única experiência homofóbica traumatizante que eu tive, que foi aqui em Caruaru, né, que eles vieram, me assaltaram, aí depois voltaram, aí bateram em mim, sabe assim, você aprender a deixar de ser viado e aprender a ser homem. É complicado assim, né? As pessoas não têm noção do que falam e do que fazem, o trauma que podem fazer. São pessoas com a mente bem pequena.
Outra pergunta, como é em relação a emprego, estudo, sociedade em si? Você sente dificuldade e é como se fosse outro olhar pela sua opção sexual? Porque, por exemplo, muita gente tem isso assim, não, ele é gay, porque é gay, é um gay. Assim, como se gay não fosse gente, como se no caso, gay, eu tô falando assim, gays, lésbicas, em todo o sentido assim, dessa homossexualismo em si. Assim, questão de trabalho, eu não passei por nada não, porque até então não tenho experiência de trabalho nenhum e não procurei, né? Sempre só fiz a parte de estudar para futuramente começar. Em questão de sala de aula, sempre, assim, tem aqueles engraçadinhos, só que como eu disse, eu nunca me deixei abater, diferente do que eles pensavam. Quanto mais eles me chamavam de viadinho ou tentavam me xingar de alguma forma, eu ia da cara deles, porque quanto mais eles me chamavam de gay, de viado, mas eu olhava pra cara deles e dizia, eu tenho orgulho do que eu sou, e pelo menos não sou uma pessoa ignorante, e que não tem conhecimento de nada, e que se acha melhor por causa, se acha melhor do que os outros, né? Porque acho que não opção sexual, mas porque você tem atração pelo que a sociedade lhe impõe, né? Que no caso um homem se atrai por uma mulher é melhor que outra pessoa. Então nunca deixei me abater por isso não, porque esse tipo de pessoa ignorante pra mim nunca passou de nada. Então isso pra mim também é uma coisa que eu levo tranquilamente na minha vida no dia a dia. É uma boa dica, viu, gente? Pra quem aí tem esse medo e tal. Outra pergunta, o que você acha sobre essa polêmica? O que você acha sobre essa nova cura gay? Que saiu aí na mídia, que foi uma revolução mesmo. E em relação a isso, você acha que, porque pelo menos, particularmente, eu, Gislaine, acho que tá começando a ficar uma coisa assim tão vulgarmente, é uma coisa tão normal. Eu tenho a minha vida, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Quem decide sou eu, a vida não é minha, mas assim, começou a tomar uma proporção tão grande que as pessoas meio que querem mandar na sua decisão agora. E meio que como se fosse pra curar isso. O que foi que você achou disso? Primeira palavra que a pessoa diz, né, é uma coisa ridícula. Segundamente, o que eu tenho a achar sobre isso? Bem, meu pensamento sobre isso é que são pessoas pequenas que primeiro não sabem o que estão falando. Porque primeiro, o amor que você sente por outra pessoa independe de ser pelo mesmo sexo ou não, certo? Porque o que importa realmente é o seu tratar com a outra pessoa. Se você gosta daquela outra pessoa, se você ama aquela outra pessoa, porque você vai querer curar aquela pessoa. Então isso é uma coisa ignorante da cabeça das pessoas que pensa que o amor é uma doença e que você não pode gostar da outra pessoa do mesmo sexo porque aquilo é uma coisa normal. Não, não é. A normal é uma pessoa preconceituosa que quer usar, como é que eu posso dizer, usar argumentos, a maioria usa, infelizmente, religiosos, certo? Por isso que há muito ataque, assim, quando os gays fazem os homossexuais em si fazem piadinhas com os religiosos, é por causa que a gente sofre piadinhas deles ou eles querem usar a religião como desculpa para atacar a gente. Nesse caso também, assim, como cura, querendo que a gente vá para um psicólogo e a gente seja tratado como doente. Como você mesmo disse no começo, que quando você era adolescente, sua família lhe levou para psicólogo. Exato. Como se fosse para meio que reverter a situação. Isso, pensando que o psicólogo ia mudar minha cabeça e do dia pra noite eu ia dizer, não, eu não me atraio por homem, eu não gosto de homem, eu gosto de mulher e pronto, acabou. Só que não é assim. Então o que eu acho disso é só pessoas ridículas, ignorantes, que pensam que podem mandar na vida dos outros, certo? Que acham que porque estão lá no poder, em Brasília, pode botar uma lei dizendo que psicólogos têm que tratar a gente como doentes. E o que mais me impressiona é pessoas que estudam saúde mental querer realmente aceitar isso de querer tratar outras pessoas como se fossem doentes só porque ela ama outra pessoa do outro sexo. Do mesmo gênero, né? Isso. E para terminar aqui e concluir a última pergunta, como foi a sua aceitação em relação à sua opção? Assim, porque muita gente fala, já ouvi falar e tal, algumas pessoas já me falaram que logo no começo, assim, eu não nasci gay ou então eu não nasci lésbica, pra você meio que aceitar você mesmo, porque pra poder você passar pra sociedade,
passar para sua família, você tem que próprio se aceitar. Porque tem gente que diz assim, eu não. Tem novelas e tal, tá retratando muito isso. Que você não nasce assim. Você se transforma ou nasce isso em você depois, entendeu? Como foi assim pra você? Como eu já disse, desde sempre eu era, desde sempre eu soube. Então assim, minha aceitação ela só demorou pelo fato do que todo homossexual passa. O medo da reação da minha família. Porque, veja bem, por exemplo, minha família ela é toda de policiais. Aí na minha cabeça, eu criança, né, um bando de policial, viva ali armado, não sei o que, são ignorantes, não sei o que. Eu tinha medo da reação deles por isso. Não por causa da profissão, era só um atributo a mais, mas eu tinha medo do que todo mundo tem, de ser renegado, de ser expulso de casa, de ser agredido, entendeu? Então, eu só tive medo até um certo ponto. Só que aí, como eu já disse, teve um dia que eu cansei de estar vivendo escondido, de estar mentindo pra mim mesmo, e estar mentindo pros meus familiares, porque é uma coisa que eu não preciso. É estar mentindo nem pra mim mesmo, nem pros meus familiares. E foi onde eu reuni, quando todo mundo se reuniu, eu fui lá e revelei pra eles. Mas assim, minha aceitação sempre foi tranquila. Só teve essa fasezinha assim, que foi até quando como eu comentei, que ainda tentei namorar com menina, ver se mudava, justamente por causa que, tipo, como a sociedade impõe mesmo. Você é homem, você é o orgulho do seu pai, você tem que ser paquerador, você tem que pegar 1000 garotas, você tem que namorar, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que ter sua esposa, ter 1000 amantes por fora, porque normalmente a sociedade é assim, né? Bem machista, bem nojenta, bem hipócrita. Então assim, não. Eu sempre tive a cabeça no lugar e os pés no chão. Meu medo realmente só foi, assim, na parte da aceitação, a reação da minha família. Mas depois que eu conversei com eles, realmente é uma lição aí de vida, minha gente. Eu trouxe mais Diego aqui, muito obrigada, viu, Diego, por estar aqui no canal. É um tema aí bem diferente pra vocês, mas é porque eu gosto de trazer muitos temas. Isso é um tema muito polêmico e que eu acho muito importante, e tem muita gente que assiste, que meio que se espelha assim no meu canal. Eu acho muito importante passar isso, porque é uma opção sexual, não quer dizer que você não é uma pessoa, um ser humano igual a gente. Então vamos não ao preconceito. E para concluir, Diego, deixa um recado aí para as pessoas que estão ainda, aquelas oprimidas, como eu falo, aquelas pessoas com medo, que estão aí, que tem o mesmo medo que você passou. Dê aí alguma dica ou então uma força, como se fosse um empurrãozinho para elas se soltarem, se libertarem desse medo. o primeiro passo é você se amar, se aceitar, certo? Porque primeiro você tem que se autoconhecer e ter confiança em si mesmo para poder prosseguir para o segundo passo, que é você ter a coragem de conversar com sua família, porque lógico, você tem que saber o tipo de pessoa que você tem dentro da sua família, porque querendo ou não, quando você vai crescendo, você vai vendo as atitudes das pessoas de sua família. Então, você vai ter aquela pessoa que você vai se sentir mais seguro, que você vai chegar e vai conversar primeiro. Aí tipo assim, você vai conversando com um, depois com o outro. Não recomendo fazer que nem eu fiz, né? Porque vai que não dá certo de reunir a família toda e jogar uma bomba assim, lógico. Porque tem gente assim que, como eu, cresce, a família já sabe, mas tem gente que cresce, a família não sabe, aí acha que por causa de influência de amigo, ou por causa de, não sei o que, de redes sociais, resolveu experimentar isso e não sei o que, e enfim, tá querendo banalizar a sua vida e se transformar numa coisa que você nunca foi, que você não é. Porque as pessoas quem não passa pelo que a gente passa, pensa que a gente se transforma, que a gente não nasce, que a gente não é, e que acha que é fácil pra gente viver, porque viver hoje em dia já é difícil. Imagine você viver com pessoas preconceituosas e que todo dia você vê mais gente morrendo. Então assim, o primeiro passo é se amar e se conhecer primeiramente, ter confiança em você, depois conversar com seus familiares, se abrir, e o terceiro passo é não baixar a cabeça pra gente ignorante, gente imbecil. Há comentários pequenos que tem gente, logicamente, na vida que vai tentar diminuir, porque pensa que por você ser homossexual, você é um ser humano insignificante. E muito pelo contrário, você é muito melhor do que aquilo que falam, e você só tem que evoluir isso e trabalhar isso. É verdade, como diz
Gente feliz não se incomoda com a vida dos outros, não é verdade? Exatamente. Então cada um com a sua. Diego, muito obrigada novamente. Minha gente, obrigada a todo mundo. Não sei se o vídeo ficou longo aí, mas é um assunto aí que eu acho muito importante. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Não se esquece de dar o joinha e se inscrever aqui no canal, tá certo? Obrigada, Diego. Nada. Beijo, minha gente, e até o próximo vídeo. Vai!